Depois de um dos pacientes ter sido encontrado morto, os donos de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Braslândia foram presos. A gente vai acompanhar uma reportagem, depois a gente detalha esse assunto. Olha aí. Os donos da clínica, que fica em uma área rural de Braslândia, estavam sendo investigados há pelo menos 6 meses. A operação começou depois que um senhor de 50 anos foi encontrado morto no local. Testemunhas foram trazidas a esta delegacia de polícia e nos apontaram a existência de maus tratos no interior daquela clínica. As investigações prosseguiram e nós conseguimos identificar que essa clínica contava com serviço de acolhimento à força desses pacientes do seio familiar. Uma vez já internados no interior dessa clínica, esses pacientes eles eram submetidos a maus tratos. Segundo a Polícia Civil, outros pacientes que estavam internados no local disseram que o casal responsável pela clínica estabeleciam regras. Quem não obedecia era espancado ou recebia uma alta dose de medicamentos, como conta um dos pacientes que estava internado. Vocês que não sabem, já ouviu falar um nome, Bolachão. Bolachão é o Nelzinho, nervosinho, o nome do remédio. Vou apelidar ele de Bolachão, ele tomou pra botou. A vítima chegou a pedir uma outra pessoa para que denunciasse o caso à polícia. Um senhor de idade, ele fez isso aqui pra mim, ó. Pelo amor de Deus. Se você é filho de Deus, no nome de Jesus Cristo, vai na polícia e ajuda a gente não aguenta mais esse lugar. A causa-morte dessa vítima foi em decorrência de uma intoxicação aguda por substância exógena. Esse laudo também nos apontou que foram encontradas substâncias compatíveis com aquelas as quais haviam sido relatadas por nós, relatadas a nós, envolvendo os tais coquetéis, os quais essas vítimas, esses pacientes eram obrigados a ingerirem no interior dessa clínica. Substâncias essas, por sua vez, que eram distintas das quais haviam sido prescritas no tratamento médico dessa vítima. A clínica de reabilitação foi interditada no dia 10 de janeiro. Os pacientes que estavam internados no local foram levados para clínicas da região e outros foram entregues à família. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil realizou uma operação e cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão na casa dos suspeitos. Os policiais encontraram diversos medicamentos, receituários, drogas e uma arma de fogo. Esse casal vai ser imputado, vai responder pelos crimes de maus tratos, homicídio e tráfico de drogas e ficarão à disposição do Poder Judiciário. Olha, pensa que é tão difícil para muitos dependentes químicos chegarem a uma instituição de reabilitação. Isso é um passo muito grande. Essa decisão é enorme. Tem custo emocional, tem custo financeiro. Largar o vício e se sentir acolhido é um passo enorme para quem já está muito fragilizado e tem muitas portas fechadas na vida pela condição vulnerável. Aí encontra um local que deveria ser de auxílio, de acolhimento, de cura, mas descobre que faz mais mal do que bem. Isso é muito sério. Receber pessoas fragilizadas e piorar essa condição não é legal. Esse casal está bem comprometido e eu vou falar com o Cadengue sobre essa situação aqui, porque ele está acompanhando esse caso. Cadengue, que coisa, né? Abrir uma instituição para receber pessoas e trazer a cura para elas e, na verdade, estava fazendo o contrário. Teve morte nessa clínica, Cadengue. É isso mesmo, Neila Medeiros, mais uma vez, muito bom dia. A gente segue aqui em Braslândia, na 18ª Delegacia, acompanhando o trabalho da polícia. Até a noite dessa segunda-feira, o casal ainda estava aqui detido. Foram levados, então, no caso da mulher, para a penitenciária da Colmeia. Ela tem 30 anos e o homem de 41 anos para a penitenciária da Papuda. Agora, a polícia que há 6 meses monitora e investiga a morte desse senhor de 50 anos, investiga também, claro, casos que envolvam outros pacientes, porque é uma história que revolta, é uma história que choca, porque como você mesmo disse, né, Neila? Clínicas como essa que funcionava na área rural aqui de Braslândia, é necessário que essas clínicas tenham muita capacidade, funcionem muito bem para atender essas pessoas que estão em uma situação complicada, que dependem mesmo, estão viciadas em drogas, bebidas. Então, nesse caso, várias famílias acreditavam que aquele dinheirinho suado todo mês era enviado para as clínicas para que eles fossem tratados
e, na verdade, estavam sendo maltratados, estavam recebendo altas dosagens de medicamentos tarja pretas. Por isso, a polícia, então, pediu à justiça a interdição do local. Como o Danilo trouxe para a gente, essa clínica foi interditada, a polícia segue investigando. E, Neila Medeiros, o que mais me chama a atenção e que a polícia também está apurando, né, conversando com outras pessoas que também passaram por essas clínicas, é essa história de que eles tiravam as pessoas à força das famílias. Para que isso? A gente sabe que ter uma clínica dessa tem um custo alto, mas por quê? Eles tiravam essas pessoas das ruas aqui em Braslândia, da região e também das casas dos familiares à força. É uma dúvida e, claro, um mistério que a polícia segue investigando também. Olha, é tão importante que pessoas que tenham acesso a essa notícia, que conhecem a clínica, que passaram por lá, que conhecem alguém que passou por lá, tenham informações adicionais e liguem para a polícia para ajudar nas investigações, porque novos elementos podem surgir a partir dessa divulgação. Esse trabalho que a gente faz aqui, ele também auxilia o trabalho da polícia, né? Porque se com essas informações, a partir de uma morte, uma investigação de 6 meses, os donos foram presos, com novos depoimentos, podem surgir mais elementos que ajudem nessa investigação, né? Quantas pessoas será que já passaram por essa casa e a instituição está fechada, Cadengue? Exatamente, Neila. A instituição está fechada, a justiça pediu, então, a interdição dessa clínica. A polícia cumpriu esse mandato de busca e apreensão e também mandado de prisão na casa do casal. Encontrou lá, como a gente acompanhou na reportagem, muitos medicamentos tarja preta, medicamentos esses que, com certeza, dopam as pessoas, sabe? No uso excessivo, exagerado, eles dopam os pacientes. Encontraram também essa arma falsa, é um simulacro, uma arma falsa. A polícia tenta entender agora do que se tratava, o porquê dessa arma e, claro, investigar agora o passado dessas pessoas. Lembrando, é um homem de 41 anos, uma mulher de apenas 30 anos. E imagine só, uma família que viu um senhor de 50 anos morrer, um senhor que estava lá se tratando e teria sido, então, após a perícia, até o corpo ter feito toda a perícia, a morte dele teria sido causada pelo uso abusivo de medicamentos. Fora essa denúncia, esse depoimento, essa entrevista exclusiva aqui para o jornalismo da Record TV, desse paciente, de que eles já tinham denunciado a clínica e que eles eram maltratados, agredidos, quando não obedeciam algo que acontecia lá dentro. Então tem muita coisa ainda por debaixo dos panos que a polícia está investigando, mas felizmente esse casal já foi preso, desceram já para as prisões aqui na capital federal e a gente segue acompanhando toda essa investigação. Tá certo. E lembrando que medicamento para tratar dependência química é usado, sim, por psiquiatras, mas existe um medicamento certo para cada pessoa e o sistema de administração desse medicamento. A denúncia é de que na clínica os pacientes estavam sendo dopados com uma quantidade, inclusive, de medicamentos que não era para aquele paciente, foi o que disse o delegado, e isso teria provocado a morte desse senhor. Quantas outras pessoas não passavam por esse mesmo modus operandi de dar um sossega-leão nesses pacientes, inclusive de espancar os pacientes quando eles não estavam ali fazendo o que era determinado pela clínica. Importante, Cadengue, que você possa nos acionar a qualquer momento, você está na porta da delegacia. Se surgirem elementos novos que façam parte da investigação, pode chamar que a gente entra novamente e fala sobre esse assunto. Obrigada, viu? O que a gente precisa é de muito mais clínicas credenciadas, sérias, porque gente dependente de química tem demais. Vontade de ficar boa tem demais. A família também luta por isso e tira, como disse o Cadengue, o dinheiro de onde não tem para manter uma pessoa aí, mas na esperança de que ela vá melhorar e não de que ela vá piorar e até morrer.